Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader e no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica no mercado de criptomoedas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre convido você a se inscrever aqui embaixo e também ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E também peço que você deixe o seu like para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica aqui no canal. Bem pessoal, então indo aqui diretamente para o gráfico técnico, hoje analisaremos o comportamento de preço de mais 5 criptomoedas que vocês podem inclusive perceber aqui no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos o comportamento de preço da Ethereum, da Ripple, da CHZ, da TRX e da BTT. Lembrando sempre que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada aqui no canal, é só deixar embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando a sua criptomoeda. Então indo aqui diretamente para o gráfico técnico da Ethereum, o que podemos perceber em seu tempo gráfico diário é uma formação clara de estruturas de mercados de alta nos últimos dias. Então podemos perceber aqui um price action ascendente formando estruturas de mercados de alta e indicando que essa tendência deve continuar até que se prove o contrário. Podemos perceber também que o preço encontrou uma resistência bem importante próxima a essa faixa de negociações, após também o preço apresentar um nível de sobrecompra tanto no RSI e quanto também no estocástico. O que então realmente sinalizava que essa faixa de negociações seria realmente um ponto muito interessante para você apurar os seus lucros ou até mesmo para você operar vendido contra essa tendência de alta. No caso aqui, após esse toque nessa região, nós podemos perceber já uma queda de mais do que 20% nos últimos dias, e essa queda no seu preço foi justamente freada pela média móvel de 50 períodos, reforçando então mais uma vez a importância de você ter médias móveis colocadas em seu gráfico técnico. Então, sabendo que essa criptomoeda está com um comportamento de preço ascendente e também se mantendo acima das linhas de médias móveis, o que devemos esperar para os próximos dias para operações compradas é justamente um eventual próximo rompimento desse topo anterior, caracterizando assim a continuação desse movimento de alta. E também eventuais próximas oportunidades para compras também podem ser dadas pelos testes em linhas de médias móveis. Só que é também interessante que você observe no gráfico técnico se esse próximo topo a ser formado pelo gráfico técnico da Ethereum vai ser maior ou menor do que esse topo anterior deixado aqui. Caso o pessimismo no mercado acabe deixando de fato um topo mais baixo do que esse topo anterior, isso é um sinal importante para uma tendência de baixa dos preços, que pode ter a sua confirmação para baixa exatamente quando o preço acabar rompendo esse fundo anterior, caracterizando assim uma estrutura de mercado de baixa com topos e fundos descendentes. Por enquanto nós podemos perceber que tanto o RSI quanto também o estocástico ainda não estão apresentando uma grande oportunidade de compra ou de venda para a gente, então é realmente mais interessante que você observe qual será o próximo comportamento de preço, se ele vai acabar deixando topos ascendentes ou possivelmente topos descendentes antes de abrir uma posição comprada ou vendida nesse ativo. E uma última observação importante que podemos perceber aqui nesse tempo gráfico é justamente a divergência técnica entre preço e volume de negociações e também preço e índice de força relativa, o que então indicaria para esse tempo gráfico que uma possível reversão na sua tendência pode estar por vir. Então tenha isso em mente antes de abrir posições compradas na Ethereum nesse tempo gráfico, pensando no longo prazo. Indo para o seu tempo gráfico semanal, também podemos perceber aqui claramente a formação técnica de topos e fundos ascendentes. Porém, como também vimos anteriormente, também podemos perceber claramente divergências técnicas entre preço e volume e preço e índice de força relativa, e que inclusive nesse tempo gráfico também apresenta níveis de sobrecompra tanto no RSI quanto também no estocástico, o que realmente então sinalizaria que uma correção nos seus preços pode estar muito próxima. E se olharmos aqui o tempo gráfico mensal, podemos perceber que esta última perna de alta no gráfico técnico mensal ainda não apresentou nenhuma correção. E dado os níveis de sobrecompra nos indicadores técnicos do RSI e também do estocástico, uma correção nos seus preços realmente pode estar muito próxima. Lembrando sempre que indicadores técnicos não prevêem o futuro, porém eles nos ajudam a entender o que está acontecendo com o comportamento dos preços.
preços. Então percebemos com isso realmente que aconteceu uma grande valorização no seu comportamento do preço e que realmente, se formos observar aqui, o preço já valorizou mais do que 600%. Então, com uma grande valorização como essa em um grande tempo aqui no gráfico técnico mensal, é de se esperar realmente que uma correção no seu preço, com a realização de lucros dos participantes do mercado que compraram esse ativo a um preço mais barato, esteja muito próximo de acontecer. Então, você que quer realmente investir nesse ativo pensando no longo prazo, eu realmente recomendo que você compre ou próximo de uma correção aqui de Fibonacci, ou então aguarde um novo comportamento de alta após o preço corrigir próximo dessas linhas de Fibonacci. E assim, um eventual rompimento de um topo anterior, com também o volume de negociações acima da média, caracterizaria que esse movimento de alta deve então continuar. Indo agora para a criptomoeda XRP, a criptomoeda Ripple em seu tempo gráfico mensal, podemos perceber aqui uma grande valorização causada pelo rompimento desse topo anterior no gráfico técnico. Após esse rompimento, o price action da Ripple apresentou pela primeira vez realmente em muito tempo um comportamento ascendente nos seus preços. Isso porque anteriormente, claramente, a Ripple estava em tendência de baixa com a formação técnica de topos e fundos descendentes. Então, depois de muito tempo aqui com o comportamento de topos e fundos descendentes, a criptomoeda em questão acabou formando um pivô de alta com topos e fundos ascendentes. E os comprados dessa região de rompimento estão momentaneamente lucrando aqui cerca de 70% em cerca aqui de um mês de operações financeiras. E chegaram a lucrar nesse mesmo mês mais do que 150%. Percebemos aqui também que a alta da Ripple já deixou o preço em um comportamento de sobrecompra no indicador técnico do RSI, e também percebemos um grande pavio aqui de força vendedora neste candle que o gráfico técnico mensal está formando, o que já indicaria então que essa zona aqui seria realmente uma resistência muito importante para os preços. Observando o seu tempo gráfico semanal, podemos perceber aqui um pouco do mesmo, com a clara reversão no seu comportamento de preço da Ripple, e também podemos perceber divergências técnicas de preço com o RSI, juntamente também com o nível de sobrecompra no próprio indicador técnico, o que realmente sinalizaria que essa faixa de negociações que o preço acabou atingindo seria um ponto muito interessante para você realizar os seus lucros. Então, essas pessoas que compraram próximas a esse rompimento de um topo anterior e acabaram vendendo quando o comportamento de preço apresentou um nível de sobrecompra no RSI, acabaram lucrando entre 80% e realmente aqui 150% em um intervalo de um mês de negociações. E indo para o seu tempo gráfico diário, podemos realmente perceber que essa faixa de negociações que o preço acabou atingindo era um nível de sobrecompra muito forte, tanto no indicador técnico do RSI quanto também no estocástico. Vale lembrar aqui também que o comportamento do preço está deixando topos e fundos ascendentes e também está se mantendo acima das linhas de médias móveis, o que então indicaria que essa tendência de alta deve continuar. Sendo assim, eventuais oportunidades para compras podem ser dadas tanto pelo rompimento de um topo anterior, caracterizando assim a continuação desse movimento, quanto também em eventuais testes em linhas de médias móveis, como inclusive aconteceu nesse tempo gráfico, no qual após essa desvalorização muito forte de 39%, o preço acabou encontrando realmente um suporte nessa faixa de negociações em que passava uma linha de média móvel de 20 períodos. Por enquanto, quem decidiu comprar próxima a essa faixa de negociações está lucrando aqui cerca de 7% em 2 dias de negociações. E vale perceber também que essa zona também tinha uma linha de Fibonacci de 50% passando por baixo, o que realmente reforçaria um suporte muito importante para os preços nessa faixa de negociações. Indo agora para a criptomoeda CHZ em seu tempo gráfico diário, que é inclusive uma criptomoeda muito pedida aqui no canal, podemos perceber aqui nesse tempo gráfico um grande comportamento de alta anterior que deixou topos e fundos ascendentes e causou uma grande valorização nesse ativo, chegando aqui a valorizar mais do que 1.900% em 13 dias de negociações. Porém, também perceba que essa forte alta que aconteceu acabou deixando um nível muito forte de sobrecompra, o que realmente acabou significando para esse ativo, depois dessa forte alta, que uma correção estava muito próxima de acontecer. E aconteceu realmente com o preço encontrando uma resistência potencial nessa faixa de negociações. Com isso, realmente uma correção forte no seu preço aconteceu e ele acabou também encontrando um suporte temporário na zona de 61% de Fibonacci e também nas linhas de 20 períodos e também de 50 períodos. Então, realmente, operações de compras feitas nessa faixa de negociações se configuraram grandes oportunidades de compras
para esse ativo. Porém, também é importante perceber que o preço está nesse momento formando um topo mais baixo do que o topo anterior. E com essa formação técnica dos preços, nós temos o primeiro aviso de que uma tendência de baixa pode estar por vir e que pode ser confirmada após o preço realmente acabar rompendo esse fundo anterior deixado no gráfico técnico. Então, muito cuidado para caso o preço acabe baixando ainda mais e acabar rompendo essa região aqui de referência de fundo anterior. Essa caracterização pode realmente configurar uma tendência de baixa vigente para esse tempo gráfico. Momentaneamente isso não está acontecendo e o preço também está encontrando aqui uma região de suporte bem interessante próxima à linha de média móvel de 20 períodos, formando inclusive após uma forte queda, um candle aqui que se aproxima muito com o candle Doji, e essa formação de candle próxima a fundos anteriores e também próxima a regiões de suportes anteriores caracteriza dúvida ou incerteza do mercado após o movimento de baixa anterior e geralmente oportunidades para compras podem ser dadas com o rompimento da máxima desse candle, que é inclusive o que está acontecendo no dia de hoje. Então é realmente bem interessante observar qual será o próximo comportamento de preço após realmente esse padrão de candle acontecer nesse tempo gráfico. Em seu tempo gráfico semanal, podemos perceber um pouco do mesmo do que vimos anteriormente no gráfico técnico diário, com o preço realmente apresentando um comportamento de alta muito forte e corrigindo aqui muito próximo à linha de 61% de Fibonacci. E juntamente a isso também percebemos aqui níveis técnicos de sobrecompra no indicador técnico do RSI. Então é realmente recomendável para você cautela nesse tempo gráfico, visto que mesmo com essa correção acontecendo nesse tempo gráfico, o ativo em questão ainda apresenta um comportamento de sobrecompra muito forte. E se formos observar aqui o tempo gráfico mensal, também percebemos aqui que essa grande perna de alta ainda não apresentou nenhuma correção. E com o atual nível de sobrecompra do RSI, que está apresentando nesse momento 98 pontos em sua escala, é realmente recomendável que você espere uma próxima correção nesse ativo, principalmente nesse tempo gráfico, antes de realmente abrir uma posição comprada nesse ativo pensando no longo prazo. Ou então, se você desejar ter mais confiança e segurança na sua operação, espere o preço acabar formando estruturas de mercado de alta, caracterizando assim que a tendência de alta anterior deve continuar. Analisando agora o comportamento de preço da TRX, podemos perceber um pouco do que vimos anteriormente com a CHZ, no qual percebemos aqui claramente a formação de topos e fundos ascendentes e uma grande euforia aqui causada pelo rompimento desse topo anterior. No caso aqui, os comprados dessa região de rompimento de um topo anterior estão lucrando nesse momento cerca de 152% em cerca de 3 meses de operações. Então, por essa forte alta que aconteceu com seu comportamento de preço ascendente e também pelo RSI estar mostrando nesse momento um nível de sobrecompra, é também realmente mais provável que uma correção aconteça para os próximos meses. Isso também pode ser alertado justamente pela formação desse grande pavio na vela desse mês, em que já demonstra que uma grande força vendedora já está atuando nesse ativo. No caso, então, pensando no longo prazo, é realmente mais recomendável que você espere uma correção desse movimento ou então esperar uma nova sinalização de um mercado de alta com topos e fundos ascendentes, para que assim você possa entrar em um novo rompimento de um topo anterior, caracterizando assim a continuação de um movimento de alta e assim tenha uma posição mais assertiva no mercado. Em seu tempo gráfico semanal, também podemos perceber aqui claramente a formação técnica de estruturas de mercados de alta. Juntamente a isso, também percebemos que o comportamento do preço está se mantendo acima das linhas de médias móveis, o que indicaria então que essa tendência de alta deve realmente continuar. Porém, tenha muita cautela aqui, principalmente observando os indicadores técnicos do RSI e do estocástico que estão nesse momento apresentando níveis de sobrecompra. Juntamente a isso, também podemos perceber que uma força vendedora já está atuando nesse ativo, observando justamente a formação desse candle com pavio muito longo, o que sinalizaria então que uma força vendedora já está atuando por esse ativo após ele chegar próximo a essa faixa de negociações. Então, mesmo aqui com esse ativo formando estruturas de mercados de alta com topos e fundos ascendentes, é interessante que você tenha cuidado porque esse ativo está nesse momento apresentando níveis técnicos de sobrecompra. É sempre importante também lembrar para vocês que indicador técnico não prevê o futuro, então mesmo com essa caracterização de sobrecompra no ativo financeiro, o preço ainda pode continuar formando topos e fundos ascendentes e continuar com seu mercado de alta. Então aqui, por exemplo, próximas eventuais oportunidades para compras também podem ser dadas pelo rompimento de um topo anterior, com também um volume de negociações acima da média. Tudo isso ainda sinalizaria que a tendência de alta desse ativo deve continuar. Observando o seu tempo gráfico diário, podemos perceber
perceber um pouco do mesmo do que vimos anteriormente, com destaque realmente maior para a divergência técnica encontrada aqui do preço em relação ao RSI, o que então já sinalizava que uma possível baixa nos seus preços poderia acontecer. E essa baixa de fato aconteceu e o preço acabou encontrando um suporte temporário próximo aqui à linha de média móvel de 20 períodos após ele cair mais do que 28%. Como esse ativo nesse tempo gráfico ainda está formando estruturas de mercados de alta, próximas eventuais oportunidades de compras podem ser dadas pelo rompimento de um topo anterior, também com volume de negociações acima da média, e também podem ser dadas por eventuais testes em linhas de médias móveis, como a de 20 períodos, que nesse tempo gráfico está acompanhando a linha de tendência dos preços. A cautela que nós deveremos ter para esse ativo será dada realmente apenas se o preço acabar formando topos mais baixos e também acabar rompendo fundos anteriores, caracterizando assim estruturas de mercados de baixa. E também com o preço cruzando para baixo da linha de média móvel, o que até o momento em que estamos gravando aqui esse vídeo, isso não aconteceu. Indo agora para a última criptomoeda desse vídeo, que é a criptomoeda BTT em seu tempo gráfico diário, podemos perceber aqui nesse tempo gráfico uma reversão no seu comportamento dos preços, que anteriormente estava deixando topos e fundos ascendentes e passou agora a deixar topos e fundos mais baixos. Isso então sinalizaria um comportamento de baixa para o ativo financeiro analisado, porém também perceba que esta queda está sendo freada pela média móvel de 20 períodos e que também apresenta nessa mesma faixa de negociações uma linha aqui de Fibonacci, que é a linha de 61%. Então essa momentânea tendência de baixa para os preços pode ainda se caracterizar como uma correção no seu preço. Então no caso, eventuais testes que aconteçam próximas a essa faixa de negociações podem significar sim pontos interessantes e inteligentes para uma operação comprada. Isso porque mesmo sendo uma operação contra a tendência subjacente nesse tempo gráfico, o seu stop para essa operação é curto e o seu alvo é longo. Então por essa relação favorável de risco-ganho, realmente é uma operação bem interessante de ser feita. E se observarmos os indicadores técnicos nesse tempo gráfico, percebemos que ainda não temos uma oportunidade muito clara de compra ou de venda para esse ativo nesse momento. Percebemos aqui o estocástico se aproximando, porém ainda não está no nível de sobrevenda, e também não percebemos isso ainda no indicador do RSI. Em seu tempo gráfico semanal, podemos perceber que essa grande perna de alta já corrigiu realmente próxima à linha de 50% de Fibonacci. Essa linha então pode se configurar um bom suporte para os preços, porém perceba que o RSI está apresentando nesse momento um nível técnico de sobrecompra, juntamente com o estocástico, o que nos indicaria então que mesmo você comprando em uma possível correção nessa faixa de negociações, você ainda estará comprando um ativo sobrecomprado. E pensando então no longo prazo, isso realmente poderia não significar para você uma grande oportunidade para compra. Pode ser realmente mais interessante para você observar se o próximo comportamento de preço será de topos e fundos ascendentes ou então de topos e fundos descendentes, antes de você abrir uma posição comprada pensando no longo prazo. E isso também é reforçado pelo seu tempo gráfico mensal, no qual podemos perceber claramente que essa grande perna de alta do ativo ainda não apresentou nenhuma correção. Então essa forte alta que aconteceu no gráfico técnico mensal e deixou o ativo aqui valorizar mais do que 2.500% em 3 meses, ainda não apresentou nenhuma correção, e também perceba aqui claramente a formação desse pavio muito longo nesse último candle formado no gráfico técnico mensal, o que então já indicaria que realmente uma força vendedora já está atuando muito forte com esse ativo. Então é realmente mais interessante observar uma próxima correção para esse ativo nesse tempo gráfico analisado, que deve estar inclusive próxima de acontecer com o atual nível técnico do RSI, que já chega a 91 pontos em sua escala, para que você realmente possa abrir uma posição comprada a um preço melhor e visando realmente o longo prazo. E se você quiser mais segurança, espere para ver qual será o próximo comportamento de preço nesse tempo gráfico antes de realmente tomar uma posição comprada ou até mesmo vendida nesse tempo gráfico voltada para o longo prazo. E bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também um like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima!